O que todas essas pinturas têm em comum? Você olhando dá para identificar? Já te conto agora. O uso do verde. Tanto num floral eu tenho verdes mais frios, ou aqui nessa natureza morta eu tenho verdes predominantemente mais quentes. Nesse cavalo, o fundo dessa madeira envelhecida, descascada, são tons de verdes cinzentos, tons de verdes azulados, enfim. Aqui ó, eu tenho verdes, uma imensidão de verdes frios, verdes quentes, cores mais amarronzadas, enfim. E em um retrato, aqui como no chapéu do Chaves, eu tenho tons de verdes também. Daí a gente vê a importância de se compreender e aprender na prática como manipular os diferentes verdes. E por isso eu fiz um vídeo e vou apresentar aqui para você agora no canal como fazer inúmeras escalas trabalhando com verde, de forma a clarear, escurecer, neutralizar. Tá a fim de se aprofundar e virar um mago das cores também? Então vem comigo para mais um vídeo. O que vamos precisar inicialmente, antes de fazer qualquer estudo das cores, é do círculo cromático. Este eu já tenho aqui no meu canal explicando passo a passo, caso você ainda não tenha um. Se você vai ser um pintor, vai ser aí uma pessoa que vai trabalhar com muitas cores, é preciso ter um desse feito, não comprado, com certeza. Mas vamos lá. Aqui eu tenho 4 possibilidades de se trabalhar com verde, é o que eu chamo de cruz cromática, é uma teoria que eu criei. Mas de onde vem essa teoria da cruz cromática? Ela vem justamente desse círculo cromático. Então o primeiro passo é que eu tenho o verde no centro. Para cima é branco, porque quase todas as cores eu posso pôr branco e ver o resultado. Normalmente clareia a cor e também dessatura. Outra possibilidade eu tenho aqui, ó. Quando eu pego a cor diametralmente oposta, eu pego o verde, vou lá na cor oposta dela, do círculo cromático, eu tenho vermelho, que vai ser a cor que escurece o verde. Então já foram 2 possibilidades, certo? Clareando e escurecendo. Outras possibilidades é trabalhar com as cores análogas, que são essas cores vizinhas ao verde, ou seja, o verde para o lado do amarelo e laranja, que se torna verde amarelado, e o verde frio, que vem para o lado do azul. Sobre as temperaturas das cores é extremamente importante. Então só aqui eu já tenho essas 4 possibilidades: clarear com branco, escurecer com vermelho e usar as cores análogas, além de fazer cinzas cromáticas, que é o que a gente vai ver no exercício agora também. E para esse exercício eu vou usar as seguintes cores: branco de titânio, amarelo cádmio claro, amarelo cádmio escuro, vermelho cádmio alaranjado, vermelho da China, o verde esmeralda e o verde cúprico, além aí de uma espátula de metal, um paninho trapo de limpar pincel, pincel macio e chato e vários pratinhos de isopor para misturar a tinta. Bom, aqui para demonstrar, o gabarito está aqui em uma tela já preparada de cinza. Eu tenho aqui já no canal explicando como preparar a tela de cinza, caso você ainda não conheça. E essa parte aqui, esse gabarito, eu vou postar lá no grupo do Telegram, que está aqui na descrição desse vídeo. Depois, se você quiser pegar, é só acessar aqui na descrição do vídeo e pegar. Eu vou começar aqui inicialmente por acrescentar branco. Eu tenho aqui o verde esmeralda, já está colocado, e também o verde cúprico. Vamos fazer os dois aqui, fazer as escalas e depois a gente compara um com o outro. Bom, aqui vemos uma diferença, né, bem significativa do verde esmeralda
para o verde cúprico claro. Os dois são verdes acrescentando o branco. O verde esmeralda é mais frio, ou seja, puxa mais para o lado do azul. E o verde cúprico é mais quente, todos eles criando aí os tons mais claros. Vejamos na paleta aqui uma coisa bem interessante, abaixando a câmera. Eu tenho aqui as cores, que eu fiz os testes e coloquei em cima, né? Agora vejamos uma coisa interessante. A gente tem o verde inglês pronto já, né? Eu vou colocar um pouco aqui só para a gente fazer um teste, porque a gente precisa também assimilar um pouco das cores, né? Veja, esta cor, ela é bem semelhante com essa, porque às vezes os alunos me perguntam assim, eu não posso usar esta cor já pronta, ao invés de fazer esse verde? Pode, o importante é só a gente entender as diferenças que surgem ao trabalhar com as cores. Por exemplo, o verde inglês pronto, que é uma cor que se assemelha ao verde cúprico com um pouco de branco, né? Quando eu coloco branco, aí ele fica uma cor bem mais distinta do verde cúprico, ou seja, bem mais pálida, né? Veja a diferença. Então, se eu quiser uma cor mais pálida, eu posso fazer a escolha pelo verde inglês puro, ou ainda, já vou explicar também como empalidecer a cor, que é uma forma de neutralizar a cor. Então, vamos dar sequência aí. Te interrompendo aqui rapidinho para te dar um lembrete. Se você ainda não fez isso, vá aqui abaixo do vídeo e dê um joinha para o vídeo. Ou seja, curte o vídeo, dá o seu like, isso é muito importante para o YouTube reconhecer que é um conteúdo positivo, que às vezes a gente vê e esquece de dar o like. E também não deixe de deixar o seu comentário e compartilhar com seus amigos, com pessoas que assim como você, como eu, são apaixonados por arte e por pintura. Comenta, faça um intercâmbio, tire dúvidas, qualquer coisa que você quiser perguntar, também pode perguntar aqui abaixo do vídeo. Agora, outro ponto em comum que não foi falado no começo do vídeo, aqui todas essas pinturas do cenário, outra coisa que elas têm em comum, além do uso do verde, é que todas essas pinturas estão disponíveis de forma exclusiva para membros aqui do canal. É isso mesmo, todas essas pinturas em tempo real, várias aulas explicando detalhadamente como fazer natureza morta, floral, animal, paisagem e também retratos, além de outros vídeos que já tem aqui no canal. Então, se você deseja aprimorar, aprofundar no seu trabalho, torne-se também membro. É só vir aqui abaixo, está escrito o botão Seja Membro, por um valor simbólico, muito barato. Você pode ver o maior conteúdo da internet, mais completo, mais detalhado, por menor valor você só vai encontrar aqui. Seja membro e aproveite e desfrute de todos esses passo a passo, todos esses tutoriais aqui no canal. E o legal é que você pode cancelar quando você quiser. No mais, te agradeço todas as formas você de apoiar o canal, desde uma curtida, um comentário ou um compartilhamento. O meu muito obrigado, valeu pelo apoio de sempre e continue aí com a aula. Tenho aqui agora as cores que eu vou utilizar nas próximas 3 escalas, que é verde com amarelo claro, amarelo cádmio claro, verde com amarelo cádmio escuro e verde com amarelo cádmio escuro, mais o vermelho cádmio alaranjado, que é o laranja. Lembrando que todos os verdes vão ser o verde cúprico claro, que são as cores análogas, né? São cores análogas, tem para os dois lados, as cores mais quentes e as frias. Fria, no caso do azul, eu não vou fazer porque já tem vídeo aqui no canal anterior, ó. Veja, verde mais azul e branco, demonstrando como ficaria se fosse para o lado dos tons frios. Como já tem essa escala, então agora vamos para essas escalas, clareando, podemos dizer, os verdes com as cores amarelo e laranja.
Bom, o que temos aqui são as diferentes formas de clarear o verde usando amarelo. Então a gente tem uma cor bem interessante com o amarelo claro, que ele fica tons de verde inglês bem brilhantes, bem intenso. No caso do amarelo escuro, a cor já fica um pouco menos brilhante, mas clareia bem também. São cores muito usadas em paisagens, folhagens, diversos casos que a gente vai trabalhar com verde. E uma forma de já neutralizar um pouco o verde, ou seja, esse verde que se apresenta um pouco mais vivo, a gente já começa a colocar um pouco de laranja, que foi o resultado da terceira escala, gerando tons aí um pouco mais puxando para os terras. São tons de cor de azeitona, cor de abacate, aquela cor verde militar. Agora as próximas etapas é trabalhar com as cores opostas. Mas primeiro vejamos aqui uma pequena observação. Eu tenho algumas cores prontas para a gente comparar com essas cores feitas. Por exemplo, o verde inglês claro. O verde inglês claro, ele é uma cor, ó, verde bastante, é um verde bem claro e bem luminoso. Ele é semelhante a esse tom aqui, ó. Entende? Veja, ele é como se fosse um verde com amarelo que a gente teria entre esse ou esse, ó. É bem semelhante ao verde, acrescentando amarelo escuro. Inclusive essas informações tem atrás do rótulo das tintas aqui, ó. Veja, PG, PY e PO é uma cor que tem pigmento verde, pigmento amarelo e pigmento laranja. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como ler o rótulo das cores, caso você ainda não conheça. Então só para a gente identificar. Mas eu posso usar esse verde puro? Sem problema nenhum, pode. Só o que a gente precisa saber ao pintar é que eu vou ter o verde, se eu optar pelas cores prontas, eu vou ter o verde cúprico e vou ter um dos verdes claros. Quando eu tenho esse verde inglês, eu tenho esse verde que é quase o mais claro, é o mais claro de todos, né? Porém, eu não tenho os demais 5. Eu não tenho 5 verdes para fazer essa escala completa. Então a gente pode usar essas cores que servem de atalho, porém a gente precisa só conhecer, até saber a origem dessa cor, que não é um pigmento puro, para que a gente possa trabalhar com mais segurança, né? Agora vejamos outra cor aqui, ó, verde VC, uma cor muito usada, né? Até hoje eu não sei se a pronúncia é VC ou se é VC, eu vejo os dois termos. Esse verde VC, ele se aproxima muito dos verdes junto com laranja e branco. Veja que dá praticamente a mesma cor. Aí lembrando, o que a gente pode fazer é testar essas várias cores. Por exemplo, posso fazer uma escala completa aqui, ó, só com verde, VC e branco. Ou ainda pegar todas essas escalas que eu fiz, ó, por exemplo essa, e colocar verde, acrescentar em cada um desses verdes também o branco. Então aqui a gente percebe uma semelhança muito grande dessas cores na qual eu acrescentei laranja e amarelo junto ao verde VC, né? Quando eu tenho ele mais claro, com um pouco de branco. E se a gente olhar lá atrás, ó, verde, amarelo e preto, né? São as cores usadas para fazer esse verde VC. Então, importante demais para a gente, não necessariamente só fazer, a questão não é só se fazer cores ou se usar as cores prontas, mas é compreender toda essa mecânica, toda essa composição das cores e essas misturas possíveis. Agora sim a gente vai aí para as possibilidades de usar a cor complementar junto ao verde. Então eu vou utilizar aqui nessas próximas escalas verde cúprico claro com a sua cor complementar, que é o vermelho da China, e o quase complementar, que é o vermelho cádmio claro, de número 40, aí para a gente ver como vão ficar essas escalas. Vamos partir agora para os testes.
Veja só o quão interessante é quando a gente acrescenta a oposta. Quando eu coloco o laranja, eu escureço, mas não tanto quanto eu coloco exatamente a que é diametralmente oposta. No caso do verde, fica esta cor aqui, inclusive, se aproxima do preto. Os pares de complementares, em teoria, sempre vão dar preto, porém o que mais se aproxima do preto é verde e vermelho. Se for o verde esmeralda, vai ficar um escuro mais pro lado do violeta. A gente vai ver isso mais quando colocar branco. E aqui a gente tem uma situação seguinte: à medida que eu vou clareando, ou seja, aumentando a quantidade laranja, os tons primeiro ficam verdes mais, como é que eu vou dizer? Verdes médios, escuros, aqueles verdes de folha apodrecendo, por exemplo, e depois vai ficando mais terras, tons terrosos. No caso do vermelho, a gente tem uma cor semelhante ao terra siena queimada, porém, quanto mais vermelho eu coloco, obviamente a cor deixa de ser tão terra, né, assim, como se fosse marrons escuros, e passa a ser mais vermelho. Aqui eu só fiz as últimas escalas, os últimos valores, que é esse e esse, só a fim de completar e a gente ver a transição da cor mesmo. Mas no caso do verde, nós usaríamos mais ou menos até essas escalas aqui, não entraríamos... Não, na verdade entra até nessa ainda, porque tem muitas paisagens que tem solo, terras, barrancos, água com barro embaixo da água, que é água rasa, vai usar muito essas cores aqui. E vejamos também algumas dessas cores que a gente encontra já no mercado. Eu tenho duas cores prontas aqui, que a gente acha no mercado para comprar. Uma é o terra siena queimada, que é esta, e outra é o terra siena natural. Terra siena natural é estranho, né? Porque o rótulo dele é uma cor, quando tira a tinta de dentro é outra cor. Então o que a gente percebe aqui nestas cores é justamente uma semelhança muito grande desse terra siena natural com os verdes acrescentando laranja. No caso do terra siena queimada, eu tenho aqui uma combinação que seria da escala do tom que está mais laranja, acrescentando um pouco de vermelho também para que ele ficasse mais quente. Então é a forma de chegar nessas cores. Aquilo que eu digo sempre, se eu vou pintar uma área muito grande desta cor que tem a terra siena queimada ou terra siena natural, é interessante eu ter essas cores prontas. E lembrando mais uma vez, tem toda a informação das cores utilizadas aqui. A gente vê que foi usado vermelho, PR, preto, amarelo e outro tom de amarelo. No caso terra siena natural, foi usado só um PR, um pigmento vermelho 101. Então só para a gente ter essas informações e ver essas diferenças. Agora vamos aí para a última escala, onde a gente vai trabalhar com cinzas cromáticos. Só um detalhe antes de avançar aqui, importante de lembrar, que as cores escuras são semelhantes, né? Só que a gente só vai ver a diferença delas quando a gente acrescenta branco. Por isso que às vezes eu não posso simplesmente escolher um ou outro aleatoriamente. Se eu estou pintando, por exemplo, uma área de vermelho, e se nessa cor está predominando verde, por exemplo, esse primeiro valor predominou verde. Então quando eu colocar branco, eu vou ter um tom que é mais pálido, ligeiramente esverdeado. E à medida que eu vou avançando, então veja, esses dois tons são praticamente escuros. Mas quando eu acrescento branco, é que eu percebo a diferença. Veja, à medida que eu acrescentei mais vermelho na cor, o vermelho e o verde se equilibraram. Então aqui eu posso considerar um cinza mais esverdeado, e aqui eu posso considerar um cinza mais neutro, porque não puxa nem muito para o verde, nem muito para o vermelho. Agora, nessa próxima cor, com certeza eu já vou ter uma predominância de vermelho. Então veja, dependendo do que a gente for pintar, eu vou ter que deixar predominar uma ou outra cor, que a olho nu são idênticas, mas a gente percebe essa diferença quando se coloca branco, até mesmo na parte superior, né? Quando eu coloco branco nesse tom de verde com laranja, eu tenho um tom, um verde pálido, né? Então aqui já fica a dica também, ó. Esse estudo, na verdade, que parece ser amplo, mas ele é, na verdade, só bem básico.
O ideal seria pegar todas essas escalas e fazer isso, acrescentar branco em todas. Porque aqui eu tenho uma cor pálida muito bonita, que às vezes vai ser muito utilizada na natureza e que não é aquela cor proveniente da mistura do verde com vermelho. Veja, essas 3 escalas aqui, ó, só essas 3, comparado com essas 3, é uma riqueza de cinzas muito grande. A gente fala de tons cinzentos que é difícil dar nome para esses tons. Então a gente tem tons pálidos, mais quentes ou mais frios. Geralmente é mais associado com esses termos, né? Cinzas provenientes de verdes que sejam mais quentes ou mais frios, dependendo da cor que tem predominância. Então vale um estudo à parte somente desses tons, de todas essas escalas, acrescentando branco também, para aprofundar e aumentar o leque aí de possibilidades desses estudos, né, desses testes que a gente faz, porque no decorrer da pintura a gente faz muito isso, principalmente paisagens, que são aquelas paisagens em último plano, aquilo que está muito longe da gente, geralmente vão ficar esses tons assim, ó, mais pálidos. E para essa última escala eu vou usar o verde cúprico claro, o vermelho da China, são cores opostas, e também branco, porque eu vou fazer aqui agora cinzas cromáticas. Não coloquei o tubo de branco aqui porque ela é grande demais, não caberia aqui na cena. Agora vejamos aqui na escala completa. Esta foi a última. Se a gente comparar essa escala de verde com a parte superior aqui, a gente vê o quanto esse verde ficou mais pálido. Por isso a gente não tem como exatamente chamar de verde, porque ele perde as suas características. Então daí o nome cinza cromático. Só que é um cinza cromático que predomina verde, então a gente chama de cinza cromático esverdeado, ou cinza verde, ou escala de cinzas verde, enfim. A nomenclatura aí fica por conta de cada um. Então foram agora todas as escalas resumidas aqui. Veja o quanto de possibilidades que a gente tem, que assim, isso sem falar de colocar branco ainda nessas escalas, com o amarelo e com o laranja e vermelho, que aí acrescentaria ainda mais. Foram 2, 4, 6, 8 escalas, cada uma com 6 valores. Então isso a gente está falando só de verde, é muito, muito amplo tudo isso. Só algumas informações importantes aqui. Veja, essa foi a escala do verde que eu fiz, né? Foi um cinza cromático esverdeado, porque predominou cinza. Aí se tivesse predominado vermelho, seria um cinza cromático vermelho. Se tivesse ficado meio a meio, então seria um cinza mais próximo de neutro, né? Veja, por que eu não fiz todos esses estudos aqui? Porque eu tenho já no canal isso aqui, ó, que são os estudos dos cinzas. Veja, essa primeira escala que eu tenho aqui, ó, é exatamente essa que foi feita agora. É uma escala predominando verde, porém eu posso deixar predominar vermelho e eu posso deixar igual essa, ó, meio a meio. Veja que se aproxima muito de uma escala de preto e branco, ou seja, aquele cinza mais neutro, sem cor. E tem esses estudos de cinzas cromáticos, tem com todas as cores, tem com parte complementar verde e vermelho, amarelo e violeta e laranja e azul. Então esse é um outro estudo que já tem aqui no canal, que é importantíssimo que a gente tenha ele feito também. Agora uma coisa que eu achei interessante de vir aqui compartilhar. Tem uma cor pronta que é muito boa, que é o óxido de cromo verde. Principalmente se a gente vai pintar paisagem, a gente precisa saber dessa questão, né? Ele é o PG17, eu vou pôr ele aqui para a gente ver a diferença, para a gente ver a origem dessa cor. Então tem um verde, ó, que já é pálido e mais claro.
Se por acaso eu quiser esse tom, eu consigo. Basta eu pegar aqui o amarelo, só para a gente fazer um estudo aqui rápido sobre isso. Se eu pegar esse tom mais escuro, acrescentar nele um pouco mais de amarelo, o escuro não, os tons médios, eu vou ter este verde, né? Lembrando mais uma vez, é o verde óxido de cromo verde. O que é importante saber disso? Se eu tiver uma área muito grande a ser pintada com essa cor, ao invés de eu ficar fazendo muito dessa cor, eu posso usar a cor pronta. Então, em alguns casos é bom e é uma cor muito boa que ela é um pigmento, uma cor monopigmentária, né, de um pigmento só. Então, eu tenho uma cor muito semelhante. Ah, precisa escurecer? Então, escurece um pouco mais, né, mais amarelo com mais dos valores mais baixos dessa escala de preto e branco. Então eu teria um caminho um pouco longo, né, para chegar nessa cor, que foi verde com vermelho, com branco e um pouquinho de amarelo, sendo que eu já posso ter acesso a ela de uma forma mais direta. Então essa é uma outra possibilidade também de ter esse verde. Agora vamos ver aí onde eu separei algumas imagens para demonstrar os locais que a gente vai utilizar essas diferentes escalas. Então, me acompanhe aí nas próximas imagens.